Alguns canais ditos progressistas e alguns influenciadores digitais querem impor para a sociedade e para os seus seguidores que o segundo turno de 2022 já está definido e nele estarão Lula e Bolsonaro. Eu acredito que tem muita coisa para acontecer e algumas pesquisas estaduais têm mostrado que há espaço sim para que Ciro Gomes cresça e quem sabe se fortaleça em busca deste espaço, como ele mesmo aposta, enfrentando Lula no segundo turno. Eu vou falar aqui da pesquisa da Bahia e um pouco também da que foi feita no Rio Grande do Sul, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, se inscreva no nosso canal, fortaleça nosso trabalho, é muito simples e também, se puder, ative as notificações e deixe o like só se você gostar do vídeo. Quando tentam impor essa ideia de que já está definido o segundo turno, faltando 17 meses para as eleições, eu olho e falo, meu Deus, esse pessoal não olha nem para a nossa história recente, inclusive. Eu disse aqui que o cenário de 2018, já em outra análise, mudou muito quando estavam aí também há 7 meses das eleições. Mas eu olhei aqui, antes de gravar esse vídeo, o cenário de setembro de 2014. Na ocasião, o Aécio Neves aparecia com 15%, segundo o Datafolha mostrava. E a gente viu que ele chegou no segundo turno com 33,55%, enfrentando a Dilma, que teve 41,59%. Marina Silva, que até então estava numa situação confortável, já praticamente garantida no segundo turno, depois da tragédia com Eduardo Campos, ela teve 21,32% e não foi. Porque, de certa forma, esses três se destacaram muito em relação aos demais. Luciana Genro, por exemplo, em quarto lugar pelo PSOL, teve 1,55. Então, a gente tem que ter muita calma, porque se Aécio Neves, faltando aí 2, 3 semanas, conseguiu crescer 18 pontos, é porque pegou aquela onda ali claro, daria para fazer uma análise só sobre as eleições de 2014. Mas é possível. Então, vamos tirar da cabeça essa ideia de que é necessário agora definir entre Lula e Bolsonaro, porque a coisa está longe de ser definida. E os números aqui da Bahia, eles são, de certa forma, por um lado, animadores para o Ciro e, por outro, mostrando que ele vai ter, sim, muito trabalho para crescer no Estado, mas ele pode contar com uma ajuda crucial, que é do ACM Neto. A pesquisa feita pelo instituto chamado Paraná Pesquisa, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo, ela mostra que, primeiro eu vou falar para governador, eles perguntaram o nome do candidato a governador com o apoio de um presidenciável. Então, em quem você votaria? ACM Neto com o apoio do Ciro receberia o voto de 38% dos eleitores da Bahia. Jacques Wagner com o apoio do Lula, 33,6%. João Roma, que é do Republicanos, ministro da Cidadania do Bolsonaro, com o apoio do presidente, 15,2%. Sejamos aqui honestos, a votação do ACM não é porque recebeu aqui nessa pesquisa o apoio do Ciro, porque o ACM, vou falar aqui embaixo, foi muito bem avaliado durante o período em que ficou na prefeitura de Salvador. Então aqui eu acredito que não é que o ACM vai se beneficiar do apoio do Ciro, pode até ser que sim, né, já que o Ciro tem eleitores que podem também apoiar candidatos que sejam por ele apoiados. Mas aqui o grande beneficiado da relação tende a ser Ciro Gomes, que aparece na pesquisa para presidente com 7,7% dos votos. Então, para 38, o Ciro tem uma distância aqui entre ACM e ele de 31, ou seja, dá para crescer. Não vou dizer que todo mundo que vai votar no ACM vai votar no Ciro, se o ACM pedir. Não, o eleitor tem uns que eles são... Olha, eu voto nesse aqui, mesmo que ele esteja apoiando o outro, enfim. Mas existe um percentual do eleitorado? Sim, é claro que existe. Que tende a votar naquilo que se chama chapa. Presidente, governador, senador, tudo mais. Buscando talvez aí um governo do Estado que eventualmente esteja alinhado com um possível candidato a presidente, uma gratidão, enfim. Há uma parcela do eleitorado que sim, ele migra baseado no apoio, e vamos saber, primeiro assim, será que de fato o DEM vai fechar aliança com o PDT? Não se sabe ainda. O Ciro, transparente que é, diz abertamente que está negociando com o DEM, com o PSD,
com a Rede, com o PV, com o PSB. Então isso está em negociação. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. O meu papel aqui agora é analisar a pesquisa, que é um retrato do momento. O Lula, ele vai ter dificuldade, talvez, de crescer muito na Bahia, porque ele terá do outro lado a ACM Neto, que não é mais os candidatos que enfrentaram o PT em outras eleições. O ACM Neto é diferente, porque goza de um prestígio gigantesco. Eu vou já adiantar aqui uns números. Por exemplo, no final de 2020, o Ibope fez um levantamento. A avaliação do governo ACM Neto na administração de Salvador foi considerada ótima ou boa por 74% da população. 21% considerou regular e 4% ruim ou péssimo. Então o ACM Neto é fortíssimo na Bahia e eu acredito que aquelas votações expressivas que o PT sempre teve lá para presidente, elas podem diminuir. Eu ainda acho que o PT deve sair vitorioso no Estado, a nível eleições presidenciais. Porque aqui você vai juntar Jacques Wagner, que também tem ali um bom prestígio com o eleitorado baiano, também fez boas administrações quando esteve à frente do Estado. Você tem Lula, que sempre foi muito forte no Estado e agora não vai ser diferente. Só que, repito, do outro lado você terá a ACM Neto e não mais outros candidatos aí de menor expressão no Estado, como teve nas últimas eleições para governador. O embate PT e DEM no Estado é, de certa forma, histórico, não começou agora. Nos últimos, a gente observa que assim, há um domínio do DEM na capital e um domínio do PT no Estado. Eu peguei aqui, por exemplo, 2016, o ACM ganhou da Alice Portugal, o ACM fez 73,99% no primeiro turno, contra 14,55% da Alice, com apoio do PT. Em 2018, na eleição para governador, o PT massacrou o DEM. O Rui Costa teve 75,5%. Olha, percentual até parecido com o que o ACM teve. Contra 22,26% de Zé Ronaldo. Repito, a ACM Neto não é Zé Ronaldo. Então a coisa vai ser muito diferente. Em 2020, o ACM Neto não podia mais se reeleger. Apontou lá o Bruno Reis para ser o candidato do Democratas, tendo como vice a Ana Paula do PDT. Então, quando se fala em aliança com a ACM Neto, é porque ela já existiu agora em 2020 para a prefeitura. E ele conseguiu eleger no primeiro turno 64,20% contra 18,86% da candidata do PT, Major Denise. Então, quem eu acho que vai sobrar nessa história é Bolsonaro. Bolsonaro não vai ter um palanque forte na Bahia, mesmo que o João Roma realmente decida sair a candidato, eu acho que ele vai perder muito. Bolsonaro hoje aparece aqui com 24,6%, Lula com 43,3%. Quando eu falo que o Lula não vai ter mais a votação expressiva de antes, porque o PT lá na Bahia costumava fazer 70%, 60 e tantos por cento no primeiro turno. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. E aqui, Luciano Huck aparece com 4,3%, não deve ser candidato. Moro, 3,9%, não deve ser candidato. Dória, 1,9%. João Amoedo, 1,7%. E um detalhe interessante é que a pesquisa não pergunta o contrário, porque eu fiquei curioso se ela perguntasse em quem você votaria para presidente? Bolsonaro com apoio do João Roma? Lula com apoio do Jacques Wagner? Ciro com apoio do ACM Neto? Não, ela não fez esse questionamento invertido em relação ao que fez para governador. Mas quem sabe façam na próxima. Um detalhe importante que eu pensei aqui é que o Ciro não compromete a candidatura do ACM. Isso é uma sinalização para os outros estados. Porque o político é assim, ele pode pensar, o Ciro está aí com 6 a 9% nas pesquisas, dependendo do instituto, mesmo tendo muita coisa para acontecer, deixa eu conversar só com o Lula ou só com o Bolsonaro, porque o Ciro pode representar assim, uma ameaça, já que ele não é ainda o preferido do grande eleitorado. Então, claro que quem está na frente tem mais força política, isso é uma questão óbvia. Mas o que mostra aqui, embora não se tenha uma pesquisa sem o apoio do Ciro, é que o ACM continua despontando e sendo o favorito para vencer as eleições. Ou seja, a presença do Ciro não prejudica o candidato a governador, o que pode ser
bem visto aí por outros candidatos em outros estados. Um detalhe interessante agora aqui, em Rio Grande do Sul, na pesquisa feita também para presidente só lá no estado, Bolsonaro recebe 30% num cenário, 31,7% em outro. Lula recebe 24,9% e 26%. Detalhe aqui onde a gente fala que há espaço para derretê-los um pouco e fortalecer essa terceira via, é porque Bolsonaro, quando a pessoa pergunta assim, você votaria nele com certeza, ele só recebe o percentual de 25%. 25% do eleitorado diz que certeza. Mas quando joga lá com os candidatos, ele recebe 30% a 31,7%. Ou seja, de 5% a 7% só está ali por ocasião. Lula, a situação ainda é mais grave, porque ele recebe de 24,9% a 26%, dependendo do cenário. Só que quando indagado se votaria nele com certeza, só 15,5%. Lula perde 10 pontos no Rio Grande do Sul nessa comparação, ou seja, ele recebe 24,9% a 26% por ocasião, né? Naquele eleitor ali que percebe o quadro e vai nele, mas há um espaço aqui então que pode mudar muito. Eduardo Leite aparece com 11,7%, enfim, aqui eu não vou ler todos para o vídeo não ficar muito extenso. A conclusão que eu tiro é que assim, há espaço sim para a terceira via. Não pode ser uma terceira via também, agora o canal Politizando vai apoiar o Moro, né? Não faz o mínimo sentido. Como tem muito tempo, cabe a todo mundo que acredita no Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro tem falado, tem defendido há tanto tempo, tem ficado rouco de tanto falar em entrevista nas rádios, televisão, jornal, lives. Cabe a cada um, com muita humildade, tentar encontrar pontos de convergência com o eleitorado que não quer nem Lula e nem Bolsonaro, para tentar mostrar, olha, talvez o Ciro é justamente o candidato que você procura. Tem muito preconceito, tem muita desinformação, tem muita fake news que correu aí ao longo das últimas campanhas que ainda prejudicam o candidato do PDT. Mas é necessário a gente entender, a partir desses números, que há sim espaço. Não vamos cair nessa conversa de que já está definido, porque, primeiro, falta muito tempo e a história nos mostra que o cenário muda até bem perto das eleições. Então, vamos ficar atentos como que esses atores políticos vão se movimentar daqui para frente e esperar que, de fato, a gente consiga trazer para o debate não só ódio, paixões, mas sim projetos e ideias, porque isso reflete na vida das pessoas. É gente passando fome, é gente morrendo, é gente desempregada, é o país sendo entregue, é o Estado sendo desmontado por esses que nos governam aí há tanto tempo, às vezes com uma coloração diferente, com um verniz diferente, mas, de certa forma, o projeto econômico não tem mudado tanto assim das últimas décadas para cá. Vamos tentar mudar isso, vamos ficar atento e eu agradeço a vocês. Quem puder, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like se gostou do vídeo. Valeu, pessoal!